Ontem foi a coroação do rei Charles e isso abriu um novo capítulo para a monarquia britânica e pessoas do mundo inteiro acompanharam, assistiram e ficaram, muita gente, né? Eu vi muita gente na internet se perguntando quem se importa com isso. O que isso tem de relevante para o mundo? Mas chefes de Estado foram convidados, o Lula estava lá também presente, e aí a pergunta é legítima. A pergunta, quem se importa, é legítima, inclusive é uma pergunta que eu me fiz quando a Rainha Elizabeth faleceu, porque houve também toda essa comoção, né, e fechava também um longo período de regência da Elizabeth, e aí a pergunta que eu fiz também é, bem, quem se importa com essa instituição anacrônica que ainda está lá, sabe, agonizando no Reino Unido? Mas o fato é que nas últimas semanas eu comecei a pesquisar mais sobre a história do Reino Unido, a história da Inglaterra particularmente, e aí eu quero dividir com vocês algumas coisas que eu descobri, algumas coisas que eu constatei, e talvez conseguir explicar aí por que ainda hoje, né, século 21, 2023, as pessoas no Reino Unido ou no mundo se importam com quem é o rei, com quem é a rainha, com base na monarquia, né? Nessa instituição que durante muito tempo governou muitos países do mundo e depois da Revolução Francesa se tornou ali em muitos países bastante anacrônico. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no canal, e quem puder também se torne membro aqui para dar uma força e isso contribui também para manter o trabalho funcionando. Então, primeira coisa, né? A gente tem lá uma instituição que é milenar e que atrai atenção por vários escândalos, inclusive, né? Basta pensar que a família real já se tornou até série de TV, The Crown, que vai mostrando ali os bastidores e as tramóias e as traições e os conflitos pessoais da família real. E aí a gente também tem visto recentemente, né, a história do Harry e Meghan, que o Harry é também um dos príncipes da família real e que se desvinculou da família, havia uma grande indagação se ele iria ou não para a coroação. Então, assim, você tem lá as tretas da família real, a princesa Diana, a Camila Parker, que virou rainha agora, a rainha consorte. Então, assim, essas tretas, elas ocupam as páginas dos tabloides no Reino Unido e muita gente também fica acompanhando aí com um certo interesse um pouco bizarro o que acontece na família real. Mas, se a gente voltar na história do Reino Unido, a história da Inglaterra, né, como eu falei, que é particularmente o que explicaria esse fascínio dos britânicos pela família real, a gente percebe que a família, a monarquia, é o elo de identidade nacional dos britânicos. Tem uma série que eu estou vendo agora na Netflix, bem interessante, caso você queira também assistir e acompanhar, que mostra esse período de formação, esse período de unificação de diferentes reinos que haviam nas Ilhas Britânicas, que vai formar essa Inglaterra unificada no começo do século X. E aí você tem a história de alguns reis, né, como Alfredo o Grande, ou depois Othelstan, que são reis que vão empreender um processo que demorou também um bom tempo, alguns séculos também, de unificação desses povos. E aí, como eu falei, esse elo de unificação é a monarquia, é a família real, porque através desses reis e dessas linhagens que vão se desenvolvendo ao longo dos séculos, vai se criando um senso de pertencimento a esse grupo e também de coesão. Porque basta pensar também que a Inglaterra, o Império Britânico, não se identifica tanto com suas linhas de fronteira, embora o Reino Unido seja algo bem estável há alguns séculos também, mas basta pensar que durante o período colonial eles tiveram colônias no mundo inteiro, então em todos os continentes havia ali postos de representação ou países dominados pelos britânicos. Então, se a gente pensar no núcleo central que é a Inglaterra, e aí você percebe que, de fato, ao longo da história foi esse elo da linhagem, da tradição monárquica, que muito cedo também já pensou no sistema parlamentar. Então, assim, já havia privado os reis, os monarcas, de um poder absoluto. Isso foi consolidando com o tempo um modelo que foi adotado por outras monarquias que daí se tornam democráticas, né, se tornam representativas com o parlamento, e o rei ou a rainha como essa figura simbólica que levaria a imagem do país pelo mundo. A gente, no Brasil, tem pouca noção de como isso opera, porque a gente não tem nada parecido. Havia família imperial no Brasil, né? Até outro debate que voltou também, que vale mencionar, porque foi bem grotesco e pitoresco, que é de pessoas dizendo que a família imperial brasileira não foi convidada para a coroação. Embora haja herdeiros da família imperial no Brasil, não existe família imperial no Brasil, porque o Império Brasileiro já acabou tem também um bom tempo, né? Então, assim, ficar se fiando a esse tipo de coisa não faz tanto sentido assim, porque o Brasil é uma república, mas nós, no Brasil, não temos essa noção de pertencimento com base nesse tipo de identidade política, né? Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo. Se você pensar na formação dos Estados Unidos, o modo como o país se identifica hoje e como os americanos olham para si próprios como patriotas ou como nacionais dos Estados Unidos, ali o elo de identidade, de pátria deles é a Constituição norte-americana e a Declaração da Independência, ou seja, as colônias originais dos Estados Unidos, quando se rebelam contra a Inglaterra, quando enfrentam a metrópole britânica, eles vão lá, se tornam independentes e isso gera uma Constituição que ainda hoje é reverenciada quase em termos sagrados. Então, assim, quando eles pensam, né, naquilo que unifica todos os americanos, independentemente de linhas partidárias,
é a Constituição norte-americana, porque não há uma unidade política. Pensando no sistema bipartidário deles, né, democratas versus republicanos, o que você tem é uma enorme divisão em termos de visão de mundo, visão de país, visão de sociedade, mas vocês têm todos eles, sabe, sob o guarda-chuva da Constituição. Como eu falei, no Brasil não há isso, no Brasil não há nada parecido, o brasileiro não tem tanto apreço pela Constituição brasileira, porque é uma Constituição recente, né, de 88. A história brasileira, política, é repleta de golpes de Estado, inclusive de uma independência que não houve participação popular, tampouco algum tipo de ruptura, sabe, gritante com a metrópole portuguesa. Ao contrário da América Latina, que houve muitos movimentos revolucionários no século XIX, como Simão Bolívar, como San Martín, como Bernardo Higgins e outros líderes revolucionários, no Brasil ali foi uma independência quase para inglês ver. Então isso nos leva a um certo descolamento dessa identidade política nossa, e a gente acaba se fiando em outros tipos de identidade, né? Você pensar, por exemplo, que aquilo que unifica o brasileiro hoje não é a família imperial brasileira, que ninguém está nem aí para ela, não é a política republicana, não são os presidentes, não são os partidos, mas seria tipo futebol, por exemplo. Se a gente for parar para pensar friamente mesmo, a única coisa que unifica o brasileiro hoje é o futebol, e é quando todo mundo para assistir a Copa do Mundo e acompanhar a seleção brasileira e torcer por ela. E isso vai de norte a sul do país, independentemente de linhas regionais também, do bairrismo de certos estados ou de certas regiões do país. Só para citar um caso particular aqui, quando eu questionei a Copa do Mundo, disse que não me importava a Copa do Mundo, eu fui cancelado na internet. As pessoas ficaram putas comigo, ficaram nervosas comigo e me cancelaram por causa disso. Então, assim, basta pensar que, do mesmo modo que muita gente não vê sentido, não se importa com a monarquia britânica, por exemplo, tem muita gente que não se importa com futebol, com Copa do Mundo. É claro, resguardando todas as diferenças que existem entre essas duas coisas. Mas um outro detalhe também, isso também é importante mencionar, é a enorme diferença histórica também que há entre América, né, o Brasil e a Europa. Porque pra gente, né, nós brasileiros, essa ideia de Idade Média, por exemplo, de castelos, de reis, de monarcas, de cavaleiros, isso é uma coisa muito cinematográfica, uma coisa muito distante, não faz parte do nosso contexto. Nós brasileiros temos uma imagem bastante indireta disso, né? Não faz parte da nossa realidade. Já na Europa isso é muito comum. Então, assim, você tem cidadelas fortificadas, há castelos, há esse cerimonial monárquico em muitos países, né? A Espanha também tem isso, embora seja bem diferente do Reino Unido. Há muitos países que ainda são monarquias, claro, constitucionais, democráticas, mas são monarquias aqui ainda. Então, essa realidade que nos projeta um pouco para a Idade Média, para esse momento de composição desses estados, ou dessas entidades, ou da cultura desses países, ou dos idiomas, ou da literatura. Então, esses aspectos que vão formando o senso de pertencimento desses países ainda é muito presente. Você viaja pela Europa e você vê na estrada, né? Indo de carro, você vê castelo, vê monastério, vê abadia, vê coisas medievais, sabe? Prédios, edifícios, construções do século X, XI, XII. Então isso é muito presente, isso é muito concreto. Basta pensar em Londres, né? No meio de Londres você tem lá uma fortaleza medieval, que é uma atração turística. Então isso não é tão descolado. Embora pareça anacrônico para todos nós aqui, né, que estamos acompanhando esse tipo de coisa, pareça que não tem nenhuma relação com o mundo real hoje, mas de fato isso tem relação com elementos concretos da realidade que são perceptíveis hoje ainda e que fazem parte da realidade dessas pessoas, né? Uma coisa muito interessante aqui é você visitar uma cidade medieval, sei lá, uma fortaleza medieval, um castelo medieval, e aí você ter lá a excursão de crianças, sabe? Crianças da escola próxima que estão visitando aqueles monumentos. Isso é uma coisa muito interessante porque, como eu falei, para nós brasileiros que crescemos na escola brasileira, isso é muito descolado, né? A gente aprende isso aqui como se fosse algo distante, algo remoto, algo que não faz parte do nosso mundo. E para essas crianças e adolescentes, adultos, isso é parte do mundo deles. Então, não é tão descolado assim e de fato importa. E aí tem que pensar num outro aspecto final também, antes de encerrar esse vídeo, que tem a ver com a marca que a família britânica se tornou, né? Então, ao longo do século XX, eles começaram a capitalizar a marca da família real, e quem assistiu ao documentário do Harry e Meghan, contando, né, por que o príncipe Harry se afastou da monarquia, por que ele e a Meghan foram embora, isso devido a vários problemas internos da família, né, preconceitos, racismo, essas coisas, eles se afastam da família e eles mostram no documentário como de fato é uma indústria. A família real, ela é uma marca britânica, isso atrai turismo, isso atrai interesse, há uma, sabe, uma relação quase parasitária entre imprensa e família real, de modo que os escândalos eles são plantados na imprensa, ou eles são alimentados por integrantes da família real para prejudicar o outro integrante da família real. Então é uma coisa bem perversa na lógica e na dinâmica do capitalismo, e isso é muito também explorado, tanto na mídia, quanto na imprensa, quanto na própria família real. Então é uma marca que se continuar vendendo, até porque, como eu falei, reforça a ideia de identidade nacional, reforça a história do país, reforça essa noção pátria deles, né? E é só para pensar num comparativo, né? Como eu falei que na Espanha também tem isso.
de maneira muito diferente, mas quem não estudou história contemporânea da Espanha tem pouca ideia de quão importante foi a monarquia na transição pós-regime ditatorial do Franco. Quando o Franco morre, começa uma transição, um período de transição da ditadura para a democracia, e aí o que deu senso de unidade para a Espanha, o que deu esse espírito de estabilidade e reconciliação foi o Juan Carlos, o rei Juan Carlos, que assume, de certo modo, a liderança simbólica do país nesse processo de reconstrução política, social e ideológica. E aqui a história, embora seja diferente da Inglaterra, também tem essa monarquia que perpassa muitos séculos, né? Há rupturas, há mudanças de dinastia, há mudanças de linhagens, mas é uma história que perpassa também desde os períodos visigodos, né? Desde a Idade Média, desde o século VII, VIII. Então é algo que está presente na cultura dessas pessoas. Você tem momentos de ruptura, tem transições, mas, no final das contas, há uma continuidade ali que é vista nessas famílias monárquicas. Como eu falei, isso não é do Brasil, isso não pertence à nossa realidade. A família imperial ali no Brasil é uma coisa bizarra, grotesca. Brasil Império, por exemplo, é uma coisa bem bizarra. Mas olhando sobre a ótica da história e da formação desses povos, desses países, você percebe como isso de fato é muito importante para eles. Talvez para a gente não seja, mas para eles de fato é um símbolo muito importante e é por isso que eles dedicam tanto tempo cultivando essa imagem de família real. Milhões de britânicos assistiram à coroação ontem e, de certo modo, reverenciar essa história e esse passado deles. Claro que a gente pode questionar, a gente pode criticar isso, a gente pode criticar inclusive a história de exploração do Reino Unido, do Império Britânico, a brutalidade que eles causaram no mundo, mas é preciso compreender também o contexto específico e não apenas olhar com esse olhar estrangeiro, né, esse olhar estranho aqui de alguém que não pertence àquela realidade e que tem dificuldades para aceitar certos mecanismos históricos. Bem, me diga o que vocês pensam sobre essa história toda, se vocês assistiram a coroação do rei Charles ontem, né? Como é que foi a sua perspectiva, se você tem esse olhar um pouco estranho, né? Tipo, nossa, que coisa bizarra, como é que você entende isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e só lembrando que está na pré-venda agora o livro meu com Caroline Arcari e ilustrações de Thiago Egg, chamado Olga Descobre Democracia. E esse é um livro infantil para falar de política com crianças. Então, nesse primeiro volume, que será uma série de livros sobre essa temática, a gente explica a importância da democracia, o que significa e como a criança pode também participar desse processo. Então, confira, está na pré-venda, começa a ser entregue no final de maio e a gente vai estar no Brasil também para autografar esses livros. Então, quem quiser, a gente vai estar em Curitiba e em São Paulo. Então, logo eu passo as datas para vocês poderem estar lá conosco e trocar umas ideias. Um forte abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!